Era verão, mas o calor não vinha só de sol. O futebol português estava prestes a viver um dos maiores escândalos da sua história. Um verão onde contratos foram rasgados, rivais declararam guerra e as capas de jornal pareciam guiões de filme. Foi o chamado Verão Quente de 1993 e tudo começou com duas rescisões. Na época 1992-93, o Benfica passava por dificuldades. Apesar da vitória na Taça de Portugal, o clube terminava o campeonato em segundo lugar atrás do Porto. O plantel era competitivo, mas o ambiente estava longe de ser estável. Com Jorge de Brito na presidência, havia problemas de tesouraria e atrasos salariais. No dia 10 de junho de 1993, o Benfica ganhava a Taça de Portugal no Estádio Nacional do Jamor ao Boa Vista, por 5-2, numa exibição de gala de Paulo Futre. Nessa tarde, na mata de Jamor, havia sinais evidentes de que nem tudo estava bem. António Pacheco, que não foi a jogo, não participou nos festejos e deixou no ar uma poeira sustentada pelo facto de vários colegas seus terem atuado nas celebrações em jeito de despedida. 9 dias depois, Pacheco rescindia por justa causa, alegando salários em atraso, para acordar com Sousa Sintra os contornos de um contrato choruto, 70 mil contos anuais com o Sporting endinheirado. Já 6 meses antes, o presidente dos Leões tinha aberto a porta a Paulo Futre a um regresso ao Alvalade. O craque português respondia com agrado, e tudo levava a crer que haveria um regresso. Não aconteceu, pois Sousa Sintra deixou o jogador pendurado no aeroporto, alegando que este lhe tinha pedido mais dinheiro à última da hora. Futre ficou tocado e passou a responder afirmativamente ao Porto e ao Benfica. Também o tentavam e a quem tinha dito inicialmente que não. Acabou por rumar à luz, depois de as Águias terem acordado um adiantamento de 600 mil pontos por parte da RTP, referente aos jogos da época seguinte e à publicidade nos estádios da Luz. O final de junho de 1993 passava a escaldar. Nesse ano, passou na RTP1 a novela Verão Quente, que, não tendo qualquer relação com o futebol, serviu na perfeição para caracterizar o que tinha acontecido naquele período em Lisboa. O Porto, apesar de se ter sagrado campeão nacional, desta vez não fez qualquer movimento, até porque as contas do clube não eram brilhantes. Por outro lado, o Sporting estava bem financeiramente e não perdeu a oportunidade de tentar espremer ao máximo o grande rival, o Benfica. A seguir a Pacheco, seguiu-se Paulo Sousa, que não tinha gostado da forma como o Benfica conduziu a sua saída. O médio era um dos jogadores mais cobiçados do clube e a saída era um dado adquirido, pelo que o Benfica mandatou Manuel Barbosa, empresário de relevo nos anos 80 e 90, de tratar esse assunto, pedindo 1 milhão de contos e sabendo que em Itália havia quem chegasse a esse valor. Paulo Sousa não gostou. Os jogadores são tratados como cães, eu também sou gente. Como é possível darem uma procuração a um empresário para tratar do meu futuro? Eu é que tinha de ser consultado em primeiro lugar para dizer aquilo que queria, disse o médio no dia 27 de junho ao jornal A Bola, numa altura em que fora descoberto tranquilamente no Algarve, já depois de muito se ter especulado. Chegou-se a falar em rapto. Rumou ao Sporting, onde foi ganhar bem menos do que teria à espera em Itália, e foi apresentado ao lado de Pacheco, dois nomes que deixaram em êxtase os sportinguistas e que nunca mais foram perdoados pelos benfiquistas. O Benfica, mais tendida. Também foi difícil, porque as grandes decisões são sempre difíceis. Só que eu precisava realmente de mudar a minha vida e penso que esta foi a hora mais certa. Chico, o que é que espera agora do Sporting? Eu espero do Sporting precisamente aquilo que o Sporting espera de mim. Preocupado, se eu estivesse preocupado, talvez tivesse feito aquilo que outras pessoas fizeram. Neste momento estou bastante otimista com o futuro neste clube. Deixou de pensar em Itália? Neste momento estou a pensar no Sporting, foi por este clube que eu assinei. Exatamente. Pacheco, disseram que você tinha sido raptado. Pacheco não, Paulo Sousa. Paulo Sousa. Foi por mim. O momento de ebulição na Luz ameaçou ser de debandada geral. Paulo Futre fez questão de que sairia a bem ou a mal, mas foi a bem, porque o Marselha, então campeão europeu, apresentou um valor generoso e levou-o. Rui Costa foi abordado pelo Sporting, mas fez logo questão de recusar, e na véspera do casamento esteve na Luz a regularizar a sua situação.
Jorge de Brito, presidente do Benfica e visto como vilão por parte dos adeptos pela péssima situação financeira e por alguns negócios menos explícitos, tentou contra-atacar, com uma investida sobre Balakov e Leal, mas sem qualquer efeito. Além disso, já tinha dado entrada na luz no dia 25 o pedido de rescisão de João Pinto, que também já estava comprometido com o Sporting e que tinha recebido um cheque de 30 mil contos para assinar. Esperava-o um contrato de 350 mil contos anuais. Com o Benfica desesperado para tentar demover uma das suas joias, o avançado seguiu para a Espanha, pela mão do empresário José Veiga. Chegou mesmo a ser usada a expressão fuga, de forma a que os encarnados não pudessem falar com o jogador. Através de Valentim Loureiro, que conversou com a avó de João Pinto e a fez contactar o neto, o Benfica conseguiu contornar a estratégia e Jorge de Brito foi buscá-lo para o demover, o que foi conseguido com um contrato até 1997 e um salário a tocar nos 400 mil contos anuais. Na Luz, foi aclamado como o Menino de Ouro. Ao Sporting, teve de pagar 100 mil contos por rasgar o contrato. Sousa Sintra, claro, não gostou e comentou: é um jogador imaturo para o Sporting. Na época 1993-94, o Benfica conquista o campeonato. O ponto alto, 14 de maio de 1994, Alvalade. Sporting 3, Benfica 6. João Vieira Pinto marca 3 golos, humilha os antigos colegas e cala os rivais. Para muitos, esse jogo é a resposta definitiva ao verão quente. O verão quente de 1993 marcou o fim da inocência no futebol português. Deixou cicatrizes, ensinamentos e histórias que ainda hoje se contam. Foi um verão onde se jogou fora das 4 linhas e onde o Benfica, mesmo com traições e provocações, soube responder. No campo, com títulos e com classe. Porque o Benfica pode até arder, mas nunca se queima.